tarde, doutor Kiyoshi. Mais um... Boa tarde, Walter. Tudo bom com o senhor? Mais um resumo de sexta-feira, né? E semana difícil, né, professor? Porque a gente está com vários fatores. Por exemplo, aquela questão de Santa Catarina, aquilo foi feio, né, professor Kiyoshi? O que tem a Santa Catarina? Teve todo aquele problema, né? Que aquele vendaval, aquilo foi muito, muito chato, né? E o negócio do Rio de Janeiro, o senhor também deu uma olhada ontem, no pessoal indo para os bares, tudo, aquela bagunça toda, de abriu os bares, pessoas foi todo mundo para a rua. O brasileiro não tem disciplina, né? Nenhuma. Abertura gradual não significa abandono de protocolo, né? Precisa manter a distância, precisa fazer uso da máscara e tudo mais, né? Mas nós não temos tradição de cumprir normas, regulamentos, né? Tudo vai na base da esculhambação, da arruaça, né? Então, uma abertura gradual acaba se transformando numa pandemia, né? Pandemônio, né? É verdade. E um mau exemplo para o país todo. É um dos fatores em que o índice de mortalidade não baixa, né? Então, o que repercutiu mal, né? Porque hoje deu no New York Times, tal, não é nem a questão política, né? É o que o senhor falou, brasileiro mesmo, às vezes, né? A gente fazendo tanto esforço aqui, né? Mas sabe o que, falando em política, professor Kiyoshi, eu queria saber um pouco dessa questão eleitoral, está se aproximando aí as eleições, mudaram as datas, mas a eleição sempre, essa questão da corrupção, dentro da questão eleitoral, é uma coisa muito enraizada, né? Eu sei que o senhor tem uma opinião muito própria em cima disso, né? A Câmara acabou aprovando o projeto original do Senado, adiar em 42 dias a eleição deste ano. Mas tudo isso está baseado no parecer médico, né? 42 dias seria o suficiente para preservar a saúde da população votante, né? Mas eu não sei se em novembro estará tudo sob controle, né? É verdade. Mas é uma cautela que o Tribunal Superior Eleitoral tomou, tendo em vista o pronunciamento da área médica, né? Agora, o que o senhor acha o modelo eleitoral mudou bastante, né? Mas essa questão de corrupção dentro, eu sei que vai ser um pouco mais complicado, mas a questão da corrupção mesmo dentro, que é uma coisa meio que histórica nossa, da base eleitoral, do sistema eleitoral, você acha que vai mudar agora, com tudo isso que está acontecendo? Não vai mudar, não vai mudar. Você verifica que, na época de pandemia, devido à flexibilização da lei de licitação, o ato de improbidade na modalidade de desvio de verba, que, na verdade, além de ato de improbidade administrativa, caracteriza crime de corrupção, aumentou consideravelmente, né? Tem, até hoje, agentes públicos desviando dinheiro destinado a combate ao coronavírus, né? Superfaturamento de produtos médicos, equipamentos hospitalares, né? E ouvi recentemente agora a Justiça cancelando compra de testes, né? Sem com a dispensa de licitação, né? Sem os menores cuidados, né? Parece que houve uma espécie de licitação, entre aspas, dirigida, né? Então, isso faz parte de uma rede nacional de corrupção, né? E parece que está no sangue do agente político brasileiro, né? Que pena, professor, que pena. Agora, essa semana a Polícia Federal voltou a prender o pessoal do colarinho branco, e essa semana teve a questão o juiz da 21ª Vara Federal, lá, o diretor da Secretaria, um advogado e um perito judicial, professor Kiyoshi. Infelizmente, né? Mas até tem desembargadores aí em outras ações da polícia, também venda de sentença.
Como é que o senhor vê uma situação dessa? Isso não se pode generalizar, mas que de vez em quando sempre aconteceram esses atos de corrupção envolvendo advogados, peritos e juízes. Aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, tivemos aquelas indenizações bilionárias por conta de desapropriação indireta dos imóveis atingidos pelo Parque Ecológico da Serra do Mar. O que os peritos faziam, com conivência do advogado e do juiz? Pegavam o valor do metro quadrado de um terreno normal e faziam transposição lá para o topo da montanha, onde nem alpinista consegue chegar. Então saíam aquelas indenizações bilionárias. E o tribunal, em vez de abrir uma investigação para punir esse pessoal, mudou essa jurisprudência, dizendo que esse tipo de limitação do uso da propriedade encerra-se no campo da limitação administrativa e, portanto, não é passível de indenização, o que é um erro muito grave. A limitação administrativa atinge parcialmente o direito de uso, como, por exemplo, o recuo de 5 metros para você construir, gabarito de construção, mas nunca implica interdição de uso, como esses decretos que criam parque ecológico. Aí você não pode extrair a mata, você não pode construir, não, enfim, você só pode ir lá no fim de semana para ver passarinho cantando, mais nada. Então é diferente. Lamentavelmente, essa corrupção ensejou mudança de jurisprudência, ao invés de averiguar, fazer uma investigação policial e punir rigorosamente os culpados, como aconteceu recentemente na apuração pela Polícia Federal e desvio de verbas de precatórios na 21ª Vara Federal de São Paulo, né, onde foram presos o advogado, o juiz da vara, o diretor da secretaria dessa vara e um perito judicial. Né. Isso serve de um exemplo para demonstrar que a autoridade policial está sempre vigilante para reprimir esse tipo de conduta que denigre a imagem do judiciário. Professor, essa semana, por incrível que pareça, a gente está indo para o terceiro ministro da Educação, né? Semana passada, a gente já teve um que já foi embora para os Estados Unidos, aí depois teve um que era ex-militar, e agora, hoje a gente está indo ao Decotelli, né? Que foi aquela situação toda, e agora parece que hoje vai ter uma nomeação, ou até mais tarde, de uma pessoa que é de Curitiba, um sujeito empresário. Como é que o senhor está vendo essa total, né, essa da educação? O senhor presidente tem sido muito infeliz na nomeação do seu ministro de Educação, né? Tem tantos nomes expressivos como ex-reitores de diversas universidades oficiais do Brasil, inclusive aqui de São Paulo, tem vários ex-reitores, diretores de faculdades, e tem, inclusive, um número muito grande de ex-ministros da Educação que fizeram um bom mandato enquanto estava à frente dessa pasta. Agora, ele foi escolher um nome que não era conhecido e a mídia caiu em cima, se bem que o próprio nomeado é responsável por esse ataque da mídia. Só que a mídia resolveu fatiar esses ataques, quer dizer, foi fazendo críticas e trazendo à tona irregularidades a conta-gota. Cada vez que ele retificava seu currículo, de acordo com o que a mídia tinha apurado, né, a mídia partia para uma outra inverdade. Aí ele voltava a retificar de novo. Depois, por fim, ele retificou o currículo que constava título de pós-doutorado. Evidente, se ele confessou que não fez o doutorado, não poderia ter pós-doutorado. E, finalmente, partiu para a existência de plágio no currículo dele
de mestrado. Na tese de mestrado teria sido plagiado. Agora, se ele não pedisse demissão, logo viria uma outra acusação, que ele não concluiu o curso de bacharelado e nem o curso médio, nem o ginasial. Tá? No fim, ele ia acabar retificando para o ensino fundamental de primeiro grau. E assim, ele ficou numa posição insustentável. Né? Então, ele fez um mal de ter falseado o seu currículo, né? Porque não é o requisito indispensável para ser reitor da universidade, para ser ministro da Educação, ser portador de um título de doutor, nem de mestre. Né? Basta ter experiência no ramo. Né? Professor, agora o Bolsonaro tem aquele veto, né? Está vetando aquela questão do uso da máscara, né? A polêmica aqui, né? Então, aliás, até que mesma situação ontem do Rio de Janeiro, né? Então, o Bolsonaro vetou o dispositivo que obriga em alguns lugares ao uso de máscara, né? Está falando, também tinha um amplo, falando em residência e tal. O que você acha? Principalmente, por exemplo, no Japão, hoje qualquer coisa, o pessoal usa máscara, né? Como é que você vê essa história? Essa lei veio tornar obrigatório o uso de máscara nas praças públicas, interior das igrejas, enfim, em vários estabelecimentos, né? Inclusive nos estabelecimentos de trabalho. Né? Agora, a razão do veto, incluindo as igrejas, é que eu não entendi, porque o veto diz que esses lugares, incluindo templos religiosos, são considerados domicílios invioláveis, né? Então, que não poderia a lei interferir nesses domicílios. Não vejo dessa forma, primeiro porque a igreja nunca foi domicílio do fiel, né? Cada fiel tem seu domicílio, tem sua residência fixa, ele vai lá por algumas horas para o culto religioso, mas não é considerado um domicílio. Então, as razões do veto, para mim, não são satisfatórias, né? Porque interior da igreja, a possibilidade de contaminação pelo vírus é maior ainda do que numa praça pública, né? Você fica ao ar livre, no interior da igreja não há uma boa circulação de ar, então é pior. Então, eu não entendi corretamente essas razões do veto. Agora, o Marco Jorós está aqui, professor, ele está dando boa tarde para o senhor. Perguntando se está frio aí no litoral também. Está muito frio aqui. Está frio, quer dizer, começou a dar uma frieira aqui no meu ombro, né? Comecei a dar. Nossa, nem dormir direito. Diz que vai dar, esse final de noite também vai dar 7 graus. Você está perguntando, primeiro está dando boa tarde para o senhor, diz que está saudade de tomar um café. Está falando aqui, professor, que eu acho que queria escutar a impressão do senhor, a Câmara dos Deputados e o Congresso, né? Teve o adiamento das eleições agora, né, de outubro para novembro, com os calendários todos para novembro. Então, o Marcos pergunta assim, queria escutar a impressão do senhor com relação a esse adiamento, né? Se não vai mexer com os cofres públicos, porque aqui ele diz assim, eleição também custa dinheiro, né? E pergunta também o que o senhor acha, né, da questão do Covid, vai se ultrapassar essa polêmica toda? O pessoal vai poder votar com tranquilidade? São dois aspectos, né, professor, que eu acho. No aspecto financeiro, o adiamento não vai implicar aumento de despesa, mesmo porque nas eleições normais de outubro, o pessoal da Justiça Eleitoral, em nível regional, teria que se mobilizar de qualquer jeito. Então, não há aumento de despesa. Agora, de um lado, né, esse adiamento para o próprio exercício, podemos até dizer que é salutar, porque aí retira aquela velha discussão se adiado para o ano que vem, deveria preservar ou não 4 anos de mandato. Se você preservar 4 anos de mandato,
como é da tradição, como está na Constituição, e teria que terminar o mandato no meio do ano, em abril, maio, conforme a data da eleição. Né? Então, por isso que eu dizia sempre que, numa eventualidade de adiamento, deverá fazer terminar o mandato no final do ano calendário, sempre em 31 de dezembro, qualquer que tenha sido o mês em que iniciou o exercício do mandato. Né? Então, o adiamento para este ano elimina esse problema. Agora, qual é a outra questão? Se a Covid vai acabar? A questão do Covid, ele colocou, né? Então, a questão da pandemia, nós não temos data definida, não temos informações precisas, não se sabe ainda quando que vai chegar o pico, quando vai começar a declinar essa fase de contágio, né? De maneira que continua tudo em aberto. A única certeza que nós temos é sobre o presente, sobre amanhã ninguém sabe, entendeu? Então, fica difícil você programar alguma coisa em função dessa incerteza, né? E o Brasil não vai sair dessa crise tão cedo, porque ele está fazendo essa abertura gradual para possibilitar o atendimento médico hospitalar. O SUS não tem estrutura para atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, então precisa espaçar esse atendimento. Uma forma de espaçar atendimento é evitar contágio em massa. Né? Mas o certo é que, enquanto a maioria da população não for contaminada, né, o vírus não vai desaparecer. Ser contaminada pelo vírus não quer dizer necessariamente que essas pessoas vão apresentar doenças. É um percentual muito pequeno daqueles contaminados é que acabam ficando doentes. O restante não sente nenhum sintoma e a doença não aparece. Então, ele fica imunizado. Professor, tem uma pergunta aqui do Eduardo, né? O Eduardo é aquele aluno do senhor, já está frequente, dando boa tarde, diz que nos Estados Unidos está calor, contradizendo o nosso amigo Marco Kozorowski, né? O aluno do senhor da UNIP, que está lá nos Estados Unidos. Ele perguntou o seguinte, professor, que a gente acompanha aqui de fora, também concorda com o senhor dizendo dessa situação no Rio de Janeiro de hoje, né, que falta um pouco de discernimento para a população, né, nessa questão do Covid, né? Mas ele coloca assim, olha, professor, eu queria escutar do senhor, agora o número 1, número 2 e número 3, se referindo aos filhos do presidente Bolsonaro, todos em alvos de investigação e alguns que perderam o foro privilegiado, né? Ele está querendo saber qual é a impressão do senhor de tudo isso, né? Porque agora são os 3 filhos, né? E também aquele o assessor, né, que está na preso. O vereador ele não tem foro privilegiado, né? No âmbito municipal, expressamente, só tem foro privilegiado o prefeito, e será julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça local. Agora, o deputado estadual, ele está pleiteando um foro privilegiado e conseguiu deslocar o processo dele para o Tribunal de Justiça do Rio. Estou falando do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, enquanto ele era deputado estadual. Não é? Agora, o Ministério Público está questionando perante o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele não tem foro privilegiado. Se você for aplicar a analogia com a esfera federal, você vê que tem foro privilegiado o presidente da República, os ministros de Estado e os deputados e senadores. Não é? Então, assim como eles têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal, o deputado estadual também, a exemplo do governador, aliás, o governador tem foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. Poder-se-ia entender que ele tem um foro privilegiado perante o
Tribunal de Justiça, não é? Mas isso seria uma criação pretoriana, porque não há regra constitucional expressa nesse sentido, né? Então, precisamos aguardar a decisão do Supremo para ver se mantém o processo no Tribunal de Justiça do Rio ou manda retornar à primeira instância onde começou. Professor, o Eduardo, assim, vou pedindo aqui, ó, vou aproveitar, vou dar uma lida aqui. Vamos aproveitar e falar, professor, da questão do senador, o José Serra, agora também alvo da Lava Jato, né? O Ministério Público Federal, agora sexta-feira, fez buscas na casa dele e da filha, né? Dizendo que é o Odebrecht não, que fez um trouxa de dinheiro para a campanha dele, né? E falou, o que o senhor acha? Bom, eu não sei. A investigação, no caso dele, ele não tem mais foro privilegiado de acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem que a infração ser praticada durante o exercício do mandato, que não é o caso dele. Pode ser o caso dele, se a infração é do passado, enquanto era senador, e no exercício da função. Então, são dois requisitos. Primeiro, ele tem que estar no exercício do mandato. Segundo, a infração tem que ser praticada no exercício do mandato. Por exemplo, um senador da República em exercício, se ele for passear, atropelar alguma pessoa na rua, ele não cometeu infração no exercício do mandato. É verdade que ele estava foi durante o mandato do senador, mas não em função do exercício. Então, ele seguramente ele não terá foro privilegiado. Terá que ser investigado e o inquérito respectivo é remetido à primeira instância. Professor, aqui o nosso sempre companheiro do OAB, o Laerte Soares, está assistindo, a Rosângela Alves também, um abraço, e o Rogério Nares também, né? E o Laerte Beltrão perguntou o seguinte para o senhor, fez uma pergunta, o Laerte é de São Paulo, né? E ele perguntou sobre, diz que teve agora uma pesquisa recente, que 11 milhões de pessoas, o Ministério da Economia diz que 11,7 milhões de pessoas, de trabalhadores formais, perderam os postos de trabalho. Ele falou assim, o senhor que conhece bastante a área tributária de governo, como é que o senhor vê essa não reação da nossa economia, do nosso sistema de governo, sabe? Agora com a pandemia, tanta gente sem emprego, né? Ele pergunta se isso vai ter um retorno, vai ter a última pergunta dele, será que o orçamento público vai dar conta de, por exemplo, ajudar essas pessoas? Esse número, 11 milhões de empregos que foram perdidos durante a pandemia, me parece, eu não sei de onde sacaram esse número, me parece um número exagerado, né? Que mais de 1 milhão perderam emprego, não resta dúvida. Mas 11 milhões, estou achando que é um número um pouco exagerado, porque está chegando quase aos 13 milhões de miseráveis que estão vivendo abaixo da linha da miséria, isto é, sem o mínimo do mínimo indispensável para um ser humano ter uma vida condigna. 11 milhões e pouco em 4 meses, né? Março, abril, maio, junho, me parecendo um pouco exagerado. Mas não há dúvida que, apesar do esforço do governo federal de implementar o programa emergencial de manutenção da renda e do emprego, mesmo assim, vários empresários tiveram que fazer o corte de pessoal. Mas não acredito que tenha chegado a esse número de 11 milhões. Né? 11 milhões somado com os 13 milhões de miseráveis que já existiam antes, então seriam agora... muita coisa, né, professor? 24 milhões de miseráveis, porque os que perderam emprego, a não ser aqueles que tinham vários anos de casa, né? Então esses terão
seguro-desemprego, terão uma indenização razoável, mas esse pessoal que ganhava pouco, ele vai cair na faixa dos miseráveis, né? Professor, Agora, sim, sim. Não, eu vou vai passar ser o tempo. difícil. Vai ser difícil, se isso for verdade, você, no pós-pandemia, recolocar esse pessoal no mercado de trabalho, né? Porque a economia vai crescer aos poucos, né? E o recrutamento de pessoal, por conseguinte, vai se dar aos poucos. Se bem que há uma possibilidade desse pessoal se tornar um trabalhador autônomo, né? E trabalhar na própria empresa da qual foi demitido, assumindo a figura de PJ, que hoje virou moda, né? Todo mundo está pejotizando, né? O Marco Jorossi, isso que aproveitando a pergunta do Laerte, o governo estendeu, né, para mais 2 auxílios emergenciais. É aquela história de semana passada, né? Só mudava o valor. O Marco pergunta, professor, que eu achou que conhece bastante a gestão pública, será que o orçamento vai aguentar a gente chegar no final do ano, antes de fazer a lei de execução orçamentária? Pergunta, né? Será que vai estourar o déficit do orçamento? Eu acho que esses cálculos estão dentro das possibilidades do Tesouro. Tanto é que foi escalonado. Antes falava em 500, 400 e 300, era isso, né? Agora estão Isso. falando em 500, 100 e depois volta para 300, completando aí 1.200, né? 1.200, né? 1.200. Acho que isso está dentro das possibilidades do Tesouro. Professor, o Eduardo voltou, o Eduardo lá dos Estados Unidos, professor, diz que ele passou algumas situações até de chacota lá, dizia o seguinte, começou a se abrir agora, né, para as pessoas viajarem, e foi barrado dos Estados Unidos, né, a Rússia, a Turquia e o Brasil. Ele falou assim, como é que o senhor vê, assim, como um brasileiro, a gente está aí com um índice tão ruim no trato do Covid e sendo barrado pela União Europeia para poder viajar. Até o próprio Estados Unidos não está deixando o brasileiro entrar lá. O Brasil está sendo barrado porque ele não segue integralmente o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Só que tem outros países também que não estão seguindo, então o Brasil deveria adotar a reciprocidade. Esses países que estão brecando a entrada de brasileiro, o Brasil deveria fazer a mesma coisa, né? É verdade, diz que o senhor tem razão. Diz que tem razão. E aí ele estendeu aqui, mas eu acho que até o senhor já respondeu. Falou assim, eu acho, o ministro Supremo Gilmar Mendes, relator da ação do Ministério Público ali no Rio, contesta o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro. Mas o senhor já falou, né, da rachadinha, né? Foi o que o senhor está dizendo. Ele não decidiu ainda, né? Não há uma decisão ainda da Corte definitiva quanto a foro. O foro privilegiado que o Flávio está pleiteando não é no Supremo Tribunal Federal, porque isso daí ele já perdeu no passado. Ele quer manter o foro privilegiado perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não quer que o inquérito tramite pela primeira instância. É o que ele falou, perguntou para o senhor. Ele falou, olha, para fechar, professor Quioche, ele pede, né, aliás, o Cojolas também perguntou, né, perguntou de novo do negócio do Rio de Janeiro, né, porque repercutiu bastante na imprensa. Ele pergunta para o senhor, será que o brasileiro, isso o Cojolas que está perguntando, doutor Quioche, será que o brasileiro não aprendeu nem a votar e não tem amor à vida, né? Essa questão do Covid, né? Olha, esse fim de tarde isso repercutiu até fora, dizer, que está no site até do New York Times, que o brasileiro não está respeitando a questão do Covid. Eu vou fechar com a pergunta dele, professor. Costuma-se dizer que pós-pandemia vamos ter um novo normal, as pessoas com maior solidariedade, com maior empatia,
e com um espírito de companheirismo, tudo isso. Eu estou achando que não, viu? Porque esse comportamento de pessoal fazendo arruaça na rua, fazendo pancadão, não obedecer o protocolo, isso significa que pouco está ligando com milhares de mortos, né, pelo coronavírus. Parece que eles não estão se preocupando com o risco que eles estão correndo, né? Só vão perceber isso quando ele próprio ou alguém da família for contaminado, né? Enquanto isso não acontecer, eles estão aí fazendo suas folias nas ruas, não estão nem aí com esse perigo que paira no ar. E isso é lamentável, essa falta de conscientização, né? Olha, tem uma última pergunta. Eu acho que aqui vale a pena, professor Kiyoshi. É do nosso amigo jornalista Fausto Camunha, que primeiro está agradecendo o senhor de ter participado do programa segunda-feira no Gente que Fala, viu? Ele falou, professor Kiyoshi, seu adiantado da hora, né? Pede licença para comentar com o senhor que ele gostaria de um pitaco a mais na questão se o Exército, ou na verdade as Forças Armadas, são ou não quarto poder para dimerir conflitos entre os poderes. Eu acho que é interessante, porque foi o que o senhor discutiu no último bloco lá do programa, né? Ele falou assim, por favor, dê um pitaco final para sexta-feira. Pode ou não o Exército interferir nessa questão dessa relação entre o Executivo e no Judiciário? É uma pena que sobrou muito pouco tempo para abordar essa questão. Na verdade, o Exército não é poder, muito menos quarto poder. É, isto sim, uma instituição permanente baseada na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade máxima do presidente da República, com a finalidade de defender a pátria, garantir a ordem constitucional e a lei e a ordem, não é? Mas nunca pode interferir, seja a pedido de quem quer que seja, para dirimir conflitos de competência entre os poderes. Não é? Então, a Constituição 142, parágrafo 1º, faz referência à lei complementar que regulará o emprego das Forças Armadas. E nos termos do parágrafo 2º, artigo 15 da Lei Complementar 97, somente por provocação de um dos chefes de poderes e sob a diretriz do presidente da República é que as Forças Armadas poderão intervir depois de exauridos os instrumentos de segurança pública referidos no artigo 144 da Constituição Federal. Quais são os instrumentos? Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civil. E consideram-se inexistentes ou inoperantes essas forças de segurança quando o chefe do Executivo, estadual ou federal, reconhecer formalmente a insuficiência dessas forças de segurança naquele momento. Só aí é que o presidente da República, atendendo a requisição de outros chefes de poderes ou dele próprio, deliberar, traçar a diretriz de intervenção das Forças Armadas, e nessa intervenção, normalmente, o presidente da República tem escalado uma das forças singulares das Forças Armadas, que é o Exército, mas poderia escolher também a Marinha ou poderia escolher também a Aeronáutica, mas tradicionalmente ele tem escolhido o Exército. Isso não quer dizer que as Forças Armadas possam dirimir conflitos de competência entre os poderes, porque não é um poder, muito menos um poder acima dos três poderes. Tá? O poder moderador sempre pertenceu ao poder judiciário. O poder judiciário é que dirá, em última análise, quem invadiu a competência e quem não invadiu. Não pode o chefe do Exército ou das Forças Armadas interpretar a Constituição para dizer que o Judiciário invadiu a competência do
do legislativo, ou o legislativo invadiu competência do executivo, assim por diante. Para dirimir conflitos de competência entre os poderes, a Constituição dispõe do mecanismo de freios e contrapesos. Tá? Se é o judiciário que invadiu a competência do executivo e legislativo podem intervir no sentido de dirimir esse conflito. Poderá fazer uma PEC, por exemplo, em sentido contrário do que o judiciário decidiu. Né? E se for uma decisão monocrática, absurda ou arbitrária, poderá até o Senado abrir um processo de impeachment. Né? Então, o mecanismo para correção dessas desavenças ou conflitos entre os poderes está na própria Constituição, que remete aos próprios poderes encontrar uma solução para superar a controvérsia. Nunca há ingerência de Forças Armadas. Isso considerando o Estado de Direito. Professor, aqui, para encerrar, o Fausto Camões diz que faltou essa explicação, que o senhor está convidado de novo para a gente debater esse tema lá. E aqui o Eduardo, dos Estados Unidos, diz assim, professor, encomendei o meu CTN comentado. Vamos ver se chega nos Estados Unidos. Ele está feliz. Ele foi lá na Amazon e comprou lá o CTN. E aqui é o Nício Itamar Santos e o Rogério e a Rosângela também estão assistindo. Olha, por falar nisso, está aqui. Ó. É esse mesmo, ele mandou a foto aqui. Quarto volume, quarta edição. Ah, é esse, ele falou, encomendei o meu CTN comentado. Então, está escrevendo aqui, vai importado direto do Brasil para mim aqui em Miami. Eu agradeço, professor, que eu achei. E eu fico feliz que as minhas obras estão circulando no exterior. Ele falou que conseguiu encomendar, que ele está só esperando. Na Europa, várias faculdades, universidades têm meus livros lá. É uma beleza, né? Ele falou, tá a postos, estou a postos, vou ler. Está escrevendo aqui pena que não veio autografado. Olha, professor, que eu acho, agradecendo esse pessoal que está nos acompanhando, Laerte, né? O Ricardo Nonato, da CBN, o Marco Jolossi. Queria agradecer muito ao senhor, viu? O Marco está falando, professor, vem para São Paulo, não. Fica aí que a gente vai visitar o senhor, está muito frio aqui. Tá bom. Professor, agradeço e espero conversar com o senhor na próxima segunda. E aquela pergunta que eu sempre faço para o senhor, o Brasil tem jeito, professor, que eu acho? O Brasil tem jeito, o Brasil tem riquezas naturais, tem extensão territorial muito grande, tem áreas agricultáveis e certamente será o celeiro do mundo. Né? Então, a esperança do Brasil reside exatamente na grandeza territorial e terras agricultáveis, e fora os outros recursos naturais. Né? Professor, é muito bom escutar o senhor na sexta-feira. Eu agradeço e espero a gente estar junto na próxima sexta. Tá bom, até lá. Até, abraço.